Você acorda em 1926, e a primeira coisa que percebe não é o barulho. É o silêncio. Nenhuma notificação. Nenhuma tela acesa. Nenhum mapa no bolso. Nenhuma mensagem esperando resposta. Se você voltasse 100 anos no tempo, não seria só uma viagem. Seria uma troca completa de ritmo, de hábitos e até de expectativa. Hoje, a gente quer tudo para agora. Em 1926, agora, era outra coisa. Era carta. Era telegrama. Era recado com vizinho. Era uma ligação curta, quando o telefone existia. E a grande ansiedade não era, foi visualizado. Era muito mais humana e muito mais cruel. Será que chegou? Pensa nisso por um segundo. Hoje você envia uma mensagem em 2 segundos. Em 1926, você apostava dias, às vezes semanas, e torcia. Se alguém quisesse falar com você, precisava escrever, selar, entregar, esperar. O tempo era parte da conversa. E isso mudava tudo, porque a vida acontecia antes da resposta. As decisões eram mais lentas, os encontros eram mais planejados, e cada palavra carregava mais peso. Não havia conversa infinita ao longo do dia. Havia espera. Havia silêncio. Havia paciência. Agora imagina tentar viver assim com a cabeça de hoje. Você acorda e, por instinto, quer checar o celular. Não tem. Quer mandar um "já estou indo". Não tem. Quer pedir uma rota, ver o clima, conferir uma notícia, ouvir uma música. Nada disso está ali. Em 1926, a informação não vinha até você o tempo todo. Você ia até ela, lia o jornal, escutava o rádio, perguntava na rua. E isso fazia o mundo parecer maior, mais disperso, mais difícil de agarrar com as mãos. Antes do rádio dominar, o jornal era quase o centro da manhã. Era o algoritmo do dia, só que impresso. As manchetes vinham grandes, chamando atenção, e muita gente parava em bancas, vitrines e esquinas para descobrir o que estava acontecendo. As notícias não eram empurradas para você em sequência infinita. Você precisava procurá-las. E quando o rádio começou a ocupar espaço nas casas, tudo mudou depressa. Notícias, música e propaganda passaram a entrar na sala de estar como uma presença nova, quase mágica. Era como se a casa ganhasse voz. Mas saia de casa, e o choque ficava ainda maior. As cidades eram muito mais de andar, de esperar, de dividir espaço. Muita gente ia a pé, pegava bonde, ônibus ou seguia em carros ainda crescendo nas ruas. E o carro, que hoje parece banal, ainda era sonho para muita família. No fim dos anos 1920, ter um automóvel já parecia uma conquista real, mas o trânsito também começava a mudar o jeito de viver. Ruas feitas para pedestres e carroças passaram a ser disputadas por veículos de motor. O mundo ficou mais rápido, e também mais perigoso. Cruzar a rua já não era simples. Era uma negociação constante. E havia um detalhe importante: quando tudo era mais a pé, a cidade era mais presente. Você sentia o cheiro da padaria, ouvia o vendedor, reconhecia rostos, cumprimentava a gente no caminho. Não existia a fuga confortável do telefone na mão. Se você estava na rua, você realmente estava ali. Isso criava um tipo diferente de vida social. Mais olho no olho. Mais conversa espontânea. Mais encontros que dependiam do acaso. E menos chance de desaparecer sem deixar rastro. Viajar também tinha outro peso. O que hoje parece rotina, como pegar um avião e cruzar continentes em horas, era quase impensável. No começo dos anos 1920, atravessar o Atlântico em navio podia levar dias. Em algumas viagens recordistas, cerca de 5 dias ainda era motivo de admiração. Então imagine o impacto de 1927, quando Lindbergh cruzou o Atlântico sozinho, sem escalas, em cerca de 33 horas e meia. Para uma pessoa de 1926, isso não era apenas rápido. Era uma ruptura total com a ideia do possível. Era o tipo de notícia que fazia o mundo parecer menor e mais estranho ao mesmo tempo.
E a roupa? Ela também contava uma história. A moda dos anos 1920 trouxe uma silhueta mais reta, menos presa, com cintura baixa e um ar de movimento que combinava com a vida urbana. O chapéu cloche virou símbolo daquele tempo, encaixado na cabeça, discreto e moderno. Não era só estética, era praticidade social. Era uma maneira de andar pela cidade com menos rigidez, de mostrar pertencimento a uma época que tentava se reinventar a cada esquina. A roupa dizia quem você era. E, naquele momento, dizia também que você estava acompanhando a mudança. Dentro de casa, a diferença ficava ainda mais íntima. Em muitos lugares, a eletricidade ainda não era garantida, principalmente fora dos grandes centros. Isso mudava à noite, mudava a cozinha, mudava tudo. Sem geladeira elétrica popular, a comida exigia planejamento. Havia despensa, armário, gelo, compras mais frequentes e menos improviso. Sem micro-ondas, sem entregas instantâneas, sem comida pronta em qualquer esquina, o cotidiano pedia tempo e método. Cozinhar era uma tarefa central. Guardar alimento era quase uma estratégia de sobrevivência. E qualquer pequeno conforto que hoje parece automático era, na época, uma conquista enorme. Pensa no básico. Um simples café da manhã já exigia mais trabalho. O pão precisava ser comprado com frequência. O leite não durava tanto. A conservação dos alimentos dependia de gelo, do clima e da disciplina da casa. Não havia o hábito de abrir a porta da geladeira e encontrar tudo resolvido. A rotina doméstica tinha outro peso. Mais preparo, mais cuidado, mais repetição. Era uma vida em que o tempo doméstico não era escondido por máquinas. Ele aparecia em cada gesto. Sem smartphone, também não existia agenda no bolso, nem localização em tempo real, nem mensagem de última hora dizendo, estou chegando. Compromisso era combinado com antecedência. Se alguém atrasasse, você esperava, perguntava, ou simplesmente ia embora. Havia mais compromisso com o horário, mas também mais risco de desencontro. E isso tornava os encontros mais importantes. Cada visita era mais pensada. Cada conversa tinha mais intenção. Quando não existia acesso imediato a todo mundo, encontrar alguém virava um acontecimento de verdade. E a cidade, por sua vez, tinha som diferente. Menos fones de ouvido, mais rádio alto vindo de uma janela aberta. Menos ruído digital, mais passos. Mais conversas na calçada. Mais vendedores de rua. Mais gente lendo jornal em público. A informação era compartilhada de forma visível, coletiva, quase teatral. Todo mundo podia ouvir, comentar, repetir. A privacidade era outra. A vida era menos filtrada. E isso podia ser cansativo, mas também aproximava as pessoas de um jeito que hoje muita gente nem conhece mais. Talvez por isso o choque de voltar 100 anos seja tão forte. Não é só ausência de tecnologia. É ausência de atalhos. É ter que esperar para saber. É ter que caminhar para chegar. É ter que planejar para não faltar. É ter que marcar com antecedência porque o improviso custa caro. E, ao mesmo tempo, é perceber que as pessoas daquela época não viviam em atraso. Elas viviam com as ferramentas que tinham. Criaram rotina, cultura, moda, comunicação e cidade dentro dos limites do tempo delas. E aí vem a parte mais curiosa de todas. Quanto mais você olha para 1926, mais você percebe que muitas coisas que parecem pequenas hoje são gigantes. Uma mensagem instantânea. Uma luz acesa no fim do dia. Um alimento durando mais tempo. Um mapa que te encontra. Um encontro que não se perde. Nada disso parece extraordinário quando está sempre à mão. Mas, voltando 100 anos, tudo isso vira quase um milagre cotidiano. Então a grande pergunta não é se você sobreviveria a 1926. A pergunta é o que você sentiria primeiro. Talvez saudade do seu celular. Talvez irritação por não conseguir falar com ninguém na hora. Talvez desconforto com a espera, com a distância, com a falta de controle. Mas, depois do choque, vinha outra coisa, admiração. Porque muita gente viveu assim,
organizando a vida com o que tinha, sem atalhos, sem internet, sem sinal em todo lugar. E foi desse ritmo que o nosso presente nasceu. Se 100 anos mudaram tanto o cotidiano, imagine o valor de cada pequena conveniência que hoje parece normal. Comenta e manda para quem ama passado versus presente.